Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denso Católico. Meus queridos e amados irmãos, peço já de início para que ajudem o canal, curtindo o vídeo, para que o algoritmo do YouTube apresente para mais pessoas o conteúdo desse vídeo, desse canal, melhor dizendo. E também deixe os seus comentários, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Vamos lá. Eu recebi de um inscrito no canal esse vídeo do Professor Responde. Não sei quem é o professor, não sei se ele é protestante, não sei se ele é somente historiador, mas a pergunta do vídeo dele é: quem fundou a Igreja de Roma? Então, um inscrito do canal dele faz essa pergunta: quem fundou a Igreja de Roma? Ou seja, a Diocese de Roma, a Sé Apostólica de Roma, quem fundou? Aí ele diz que vai apresentar a origem da primeira igreja na capital do Império Romano. E aí a gente vai conversando um pouco, ouvindo o vídeo dele, e eu vou também colocando aqui as refutações a respeito do vídeo, que ele vai fazer um marabalismo imenso para dizer que foi outra pessoa, ou não sei. Ele chega a dizer que não se sabe de fato quem fundou. Mas vamos ver se isso procede historicamente e biblicamente e teologicamente falando. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Professor Responde aqui do canal, em que hoje eu irei responder a pergunta que recebi de André Vieira: quem fundou a Igreja de Roma? E o André também acrescenta em sua pergunta que já ouviu dizer que os apóstolos Pedro e Paulo foram os fundadores da Igreja de Roma, e gostaria de saber também se essa informação procede, se seria verdade então esta ideia. Então são estas as questões que nós iremos conhecer no vídeo de hoje. E para responder esta pergunta de uma forma adequada, primeiro nós precisamos notar que de fato existe sim uma antiga ideia que foi preservada por Irineu de Lyon ali no segundo século da Era Comum, que Ele vai mencionar Santo Irineu de Lyon, vai mencionar o escrito de Santo Irineu de Lyon, e ele está dizendo que é uma antiga ideia, de que Santo Irineu de Lyon fala alguma coisa sobre a fundação da Igreja de Roma. Menciona que os fundadores da Igreja de Roma seriam Pedro e Paulo. Mas esta tradição ela não deve ser compreendida no sentido de nós entendermos que os apóstolos foram os primeiros a pregar na cidade de Roma e ali estabelecer uma igreja. Porque se nós entendêssemos esta tradição desta forma, necessariamente nós incorreríamos em diversos problemas históricos. Mas antes de nós compreendermos então e encontrarmos uma resposta mais própria sobre quem fundou a Igreja de Roma, vamos conhecer primeiro o que Irineu de Lyon nos informa ali no livro 3 de sua obra Adversus Haereses. Vamos ver o que nós temos ali. Mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos-emos à maior e mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo. Então ele cita aqui uma parte, Ele cita uma parte da obra de Santo Irineu de Lyon, que já deixa muito claro quem são os fundadores da Sé Apostólica em Roma. Ele cita o livro 3 de Santo Irineu de Lyon, no capítulo 3, quando vai dizer os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal a Lino. Então ele cita a parte aí do capítulo 3, verso 2. Mas visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta as sucessões de todas as igrejas, ou seja, a sucessão apostólica de todas as igrejas. Aí Santo Irineu de Lyon diz: limitar-nos-emos a maior e mais antiga. Veja, a igreja maior e a mais antiga, e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo. Então, Santo Irineu de Lyon, ele não fala somente aqui, ele repete no capítulo 3, livro 3, capítulo 3, verso 3, que eu li um pouco antes, os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja transmitiram o governo episcopal a Lino, o Lino que Paulo lembra na carta a Timóteo. Então, os bem-aventurados apóstolos, que é Pedro e Paulo, que fundaram e edificaram a igreja, transmitiram o governo episcopal a Lino, o Lino que Paulo lembra na carta a Timóteo. Lino teve como sucessor Anacleto,
Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, Pedro e Paulo, coube o episcopado a Clemente. E aí Santo Irineu vai citando até chegar o 14º apóstolo que sucedeu Pedro, né? Só que ele cita também, no terceiro livro, né, contra as heresias, no capítulo 1º, né, livro 3, capítulo 1º, logo no início do texto, ele vai falar: não foi por ninguém mais que tivemos conhecimento da economia da salvação, mas somente por aqueles pelos quais nos chegou o Evangelho, que eles primeiro pregaram e depois, pela vontade de Deus, transmitiram nas Escrituras, para que fosse para nós fundamento e coluna da nossa fé. Aí um pouco mais à frente, ele vai dizer assim, né, Santo Irineu de Leão, ainda no capítulo 3, livro 3, capítulo 1, verso 1, ele vai dizer assim: assim Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja. Então, nós temos aqui, só no livro de Santo Irineu de Leão, 3 citações que eu peguei. Provavelmente tem mais, né? Eu não fui mais, não pesquisei, porque acho que 3 já é mais do que suficiente. Santo Irineu de Leão dizendo que quem fundou a diocese, a igreja de Roma, do Império Romano, foi Pedro e Paulo. Só que o irmão aqui, ele está dizendo, ele mostra Santo Irineu de Leão, mas depois ele vai desconstruir, né? Santo Irineu de Leão é um texto histórico de um pai da igreja que teve contato direto com sucessores bem próximos dos apóstolos. E mesmo assim, meus irmãos, ele vai desconstruir para descredibilizar a autoridade de Irineu de Leão. Vamos ver. Aqui nós observamos claramente, assim como também é mencionado ainda em outros trechos desta obra de Irineu de Leão, que realmente existe a tradição e que a Igreja de Roma havia sido fundada por Pedro e Paulo. No entanto, conforme... ainda bem, né? Que como eu não assisti o vídeo todo e estou vendo algumas coisas agora, ainda bem que ele vai dizer que existe em outros trechos da obra de Santo Irineu de Leão essa afirmação de que Pedro e Paulo fundaram a igreja. E mesmo assim ele vai desconstruir, né? Vai descredibilizar a autoridade de Santo Irineu de Leão para mostrar quem de fato edificou a igreja de Roma. Vamos ver. Conforme eu mencionei anteriormente, nós não podemos interpretar essa tradição no sentido de serem ambos apóstolos os primeiros a levar o cristianismo à capital do Império Romano e ali então desta forma fundar ou estabelecer propriamente a Igreja de Roma. Pois antes... ele está querendo dizer que antes de Pedro e Paulo chegarem em Roma, provavelmente já tinha alguns cristãos em Roma, provavelmente judeus que tinham abraçado a fé. Só que, mesmo que tenha algum cristão por lá, né, necessariamente não significa dizer que eles fundaram a diocese. Isso não é provado em canto nenhum. Ao contrário, nós temos provas abundantes, históricas, né, e documentos da Igreja Católica que provam que foi Pedro e Paulo que fundaram, que estabeleceram a diocese de Roma. Mas vamos ver aí o que é que ele vai dizer. Isso tudo, meus irmãos, é nada mais nada menos que o intuito, né, a intenção, melhor dizendo, de tirar, né, de desconstruir essa verdade de que Jesus funda a igreja ali na pessoa de Pedro, quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus vai dizer: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi o sangue e a carne que te revelaram isso, né? Não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E se a igreja de Roma, né, se não, mas usando a linguagem aqui para, vamos dizer, pensando como ele pensa, se a igreja de Roma fosse fundada realmente por Pedro e Paulo, né, alguns vão dizer que só Pedro fez a fundação e Paulo estava ali a evangelizar junto com ele, como diz Santo Irineu de Leão, mas isso tudo para negar que Roma tem a primazia sobre todas as igrejas, né? Mas vamos lá, vamos ver o que é que ele diz aí. De ambos apóstolos chegarem à Igreja de Roma, por volta dos anos 60 da Era Comum, ela já existia.
E se nós observarmos, por exemplo, o que o próprio apóstolo Paulo escreve em sua importante carta aos Romanos, a Epístola aos Romanos, que se encontra ali no Novo Testamento, que foi escrita por volta dos anos 56 da Era Comum, ele ainda não havia visitado pessoalmente a igreja de Roma e ela já existia. E além de Paulo também, um outro problema que nós encontramos. Quem garante que ela já existia? Quem garante que quando Paulo escreve, quem garante que ela já existia e quem garante que Paulo não foi lá, não tinha ido lá ainda? Não tem nada que diga isso. Se Paulo escreve uma carta para a igreja, é porque ela já existe. E se Paulo escreve essa carta, é porque ele tem autoridade também sobre essa igreja. Ele também tem condição, aquilo que a igreja vai dizer. Veja, a igreja vai dizer no parágrafo 800, veja, 882, no parágrafo 882 do Catecismo da Igreja Católica é dito o seguinte: o Papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é o perpétuo e visível príncipe e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Com efeito, o pontífice romano, em virtude de seu munus de vigário de Cristo e de pastor de toda a igreja, possui na igreja poder pleno, supremo e universal. E ele pode exercer sempre livremente este seu poder. O colégio ou o corpo episcopal não tem autoridade se nele não se considerar incluído como chefe o romano pontífice. Como tal, este colégio é também ele detentor do poder supremo e pleno sobre a igreja inteira. Todavia, este poder não pode ser exercido senão com o consentimento do romano pontífice. Ou seja, Paulo tinha também todo o poder sobre a igreja, contanto que ele estivesse em comunhão com Pedro. E ele estava em comunhão com Pedro. É tanto que Paulo foi até Jerusalém, muito antes de nós pensarmos ali na igreja de Roma. Paulo foi submeter o seu evangelho aos colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. Ele mesmo diz isso. Os Atos dos Apóstolos deixam isso claro. Paulo submete a sua pregação a Pedro e Tiago e João. Isso é claro, isso fica óbvio. Ele só prega depois que ele recebe a confirmação de que o evangelho que Paulo anunciava era o mesmo evangelho que os apóstolos anunciavam. Então, Paulo, quando escreve, ele tem autoridade também sobre a igreja de Roma. Isso significa dizer que ele, mesmo que ele não tivesse ido lá, coisa que não é verdade, porque quando Santo Irineu de Lyon diz que Pedro e Paulo juntos evangelizaram Roma e fundaram a diocese de Roma, então logo quando Paulo escreve, Paulo está escrevendo para uma comunidade que ele ajudou a edificar. Então isso é falso. Isso é falso. E Paulo não vai dizer isso. Paulo não escreve a carta dizendo: olha, eu nunca estive aí, ou quando eu chegar aí pela primeira vez. Não. Paulo não diz nada. A carta de São Paulo aos Romanos não diz nada a respeito de que Paulo escrevendo a carta, se ele escreveu, ele já tinha ido a Roma ou não já tinha ido. Não diz nada, não é mencionado nada. Vamos lá. Em atribuir a fundação da igreja de Roma ao apóstolo Pedro, é que nenhum escrito antigo confirma esta informação. A última vez que encontramos Pedro, por exemplo, sendo mencionado em Atos dos Apóstolos, ele está junto à reunião apostólica de Jerusalém, conforme nós encontramos ali em Atos, no capítulo 15, verso 7. E a última vez que nós encontramos Pedro, sendo mencionado pelo apóstolo Paulo, ele encontra-se na igreja de Antioquia, conforme nós observamos no segundo capítulo da Epístola aos Gálatas. Ele está pegando o texto de Atos dos Apóstolos, que é um texto escrito por São Lucas, que foi discípulo, veja, Lucas foi discípulo de Paulo. E quando Pedro é mencionado ali, Pedro está sendo mencionado no início da igreja, quando a igreja está saindo de Jerusalém. Veja, a igreja sai de Jerusalém. A igreja foi fundada em Jerusalém. Jesus disse: tu és Pedro, sobre esta pedra ficaria a minha igreja. E quando a igreja sai de Jerusalém, e aí começam as viagens, Paulo vai para Antioquia da Psídia, e assim sucessivamente, até que Pedro chega em Roma e Paulo também chega em Roma. Então, Santo Irineu vai mostrar que
a diocese estabelecida verdadeiramente como diocese, como igreja, como comunidade organizada, é Roma. E isso é inegável. Veja, Eusébio de Cesareia, né, na História Eclesiástica, livro 2, Eusébio de Cesareia diz o seguinte, né, lá por volta do século IV. Ele escreve por volta do século IV, mas o que ele narra não foi do século IV. Ele escreve algo no século IV, mas ele narra o que aconteceu séculos antes. Veja, Eusébio de Cesareia vai dizer o seguinte, no livro História Eclesiástica, livro 2. Pedro, ao anunciar o evangelho em todas as regiões, chegou à capital do Império Romano, onde fundou a igreja. Século IV, Eusébio de Cesareia escreve, no livro História Eclesiástica, no livro 2. História Eclesiástica, livro 2, Eusébio de Cesareia vai dizer que Pedro, ao anunciar o evangelho em todas as regiões, chegou à capital do Império Romano, onde fundou a igreja. E aí, meus irmãos, fica claro, fica óbvio que quem fundou a igreja de Roma foi Pedro. Foi Pedro. Aí ele vai criar um marabalismo imenso para dizer que não, mas vamos ver aí. E além disso, quando Paulo escreve a sua epístola aos Romanos por volta de 56, em nenhum momento deste feito, nós sabemos que a igreja de Roma de fato já existia antes mesmo de Pedro e Paulo encontrarem-se na cidade de Roma. E por estas razões é historicamente impreciso nós considerarmos que ambos os apóstolos, Pedro e Paulo, foram os fundadores da igreja de Roma. Veja que marabalismo, veja que tentativa de sonegar a história. Nós temos Eusébio de Cesareia, que vai dizer que Pedro fundou a igreja de Roma. Veja, Pedro, ao anunciar o evangelho em todas as regiões, chegou à capital do Império Romano, onde fundou a igreja. Então, Eusébio de Cesareia, do século IV, escreve o livro História Eclesiástica. No livro 2, ele escreve dizendo que Pedro fundou a igreja de Roma. Santo Irineu de Lyon, no livro 3 contra as heresias, em diversos pontos, capítulo 1, capítulo 3, ele vai dizer inúmeras vezes que Pedro e Paulo fundaram a igreja de Roma. Santo Irineu de Lyon. E Santo Inácio de Antioquia, ele escreve uma carta aos romanos. Veja, Santo Inácio de Antioquia escreve uma carta aos romanos e menciona a primazia dessa igreja. Veja, sobre todas as igrejas. Veja, logo na saudação, podemos dizer a introdução, o prólogo da carta, Santo Inácio de Antioquia diz assim: Inácio também, chamado Teóforo, a igreja que recebeu a misericórdia por meio da magnificência do Pai Altíssimo e de Jesus Cristo, seu Filho único, a igreja amada e iluminada pela bondade daquele que quis todas as coisas, por isso quis também a igreja, quis todas as coisas que existem, segundo fé e amor dela por Jesus Cristo, nosso Deus. A igreja que preside na região dos romanos, digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada feliz, digna de louvor, digna de sucesso, digna de pureza, que preside ao amor, que porta a lei de Cristo, que porta o nome do Pai. Eu a saúdo, veja, Santo Inácio de Antioquia, eu a saúdo em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Então, assim, nós temos Eusébio de Cesareia dizendo que Pedro fundou a igreja. Nós temos Santo Inácio de Antioquia dizendo que a igreja romana tem a primazia sobre as igrejas. Nós temos Santo Irineu de Lyon dizendo que São Pedro e São Paulo fundaram a igreja de Roma. Nós temos o Concílio Vaticano II de 1870 confirmando esta veracidade, essa verdade. Veja, Concílio Vaticano I, melhor dizendo, de 1870, da Constituição Dogmática Pastor Aeternus, diz: o que foi pregado pelo príncipe dos apóstolos, Pedro, permanece por instituição divina
em seus sucessores na sé de Roma. Pastor Aértenos, capítulo 1. Então, nós temos toda essa gama de textos que fala da fundação da igreja por parte do apóstolo Pedro e Paulo, ou falando de Pedro, ou falando da sé de Roma como a sé mais antiga, como a igreja mais antiga e a maior, e a que preside na caridade. Nós temos também o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 834, que vai dizer o seguinte, veja, as igrejas particulares, essas igrejas particulares são as igrejas, as dioceses, que em comunhão com a Igreja de Roma, forma a Igreja Universal, né? A Igreja Católica, a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, que é formada por 24 igrejas, contando com a Igreja Romana, né? A Igreja de rito romano. As igrejas particulares são plenamente católicas pela comunhão com uma delas, a Igreja de Roma, que preside a caridade. Né? E aí quem diz isso é Santo Inácio de Antioquia, na Carta aos Romanos, capítulo 1, verso 1, que nós lemos. Pois com esta igreja, em razão de sua origem mais excelente, deve necessariamente concordar cada igreja, isto é, os fiéis de toda parte. Com efeito, desde a descida a nós do Verbo encarnado, todas as igrejas cristãs de toda parte consideram e continuam considerando a grande igreja que está aqui em Roma como única base e fundamento, visto que, segundo as próprias promessas do Salvador, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Né? E aí, quem diz isso é São Máximo Confessor, né? Opus. São Máximo Confessor diz isso. Né? Então, ou seja, nós temos uma gama imensa de fatos históricos que havia sido comprovam. fundada Então, veja. antes de Pedro e Paulo chegarem a esta cidade. Que maravilhoso, Então aqui, né? após estes esclarecimentos, nós podemos retornar à pergunta inicial que foi realizada por André Vieira, que eu mencionei no início do vídeo. Quem fundou a Igreja de Roma? Ou ainda colocando... Vamos lá, quem fundou a Igreja de Roma? Ele vai responder, né? Depois, veja, ele nega, ele desconstrói a autoridade de Santo Irineu de Lyon, ele não cita Eusébio de Cesareia, ele não cita Santo Inácio de Antioquia, ele não cita mais nenhum padre apostólico, e pega textos, né, da carta aos Romanos, fala da carta aos Romanos, fala da carta não sei de quê, fala dos Atos dos Apóstolos, para desconstruir, né, a veracidade e a autoridade dos padres da igreja e os documentos da Igreja Católica. Vamos lá. Pergunta de uma forma mais clara. Quem foi o responsável por levar a mensagem cristã à capital do Império Romano? E aí está... A pergunta mais clara. Quem foi responsável para levar a mensagem do Evangelho ao Império Romano? Aí ele vai dizer aí que foi... Vamos lá. Oferecer uma igreja. Ficou conhecida então como a Igreja de Roma. A resposta mais honesta para esta pergunta é que simplesmente ninguém sabe. Nenhuma fonte nos informa quem foi o verdadeiro responsável por fundar a Igreja de Roma. Veja, meus irmãos, que marabalismo. Um vídeo de 8 minutos, ele começa mostrando Santo Irineu de Lyon, que é um documento histórico, dizendo que foi Pedro e Paulo que fundou a Igreja de Roma. Ele nega, pelo menos ele não apresenta, não sei se ele não conhece, não tem conhecimento, ou ele realmente quer ocultar. Ele não fala de Eusébio de Cesareia, que diz isso. Ele não fala de Santo Inácio de Antioquia, que apresenta a Igreja de Roma como tendo a primazia, ou seja, a primeira dentre as demais. Ele não fala do Concílio Vaticano I, que é um documento que ele poderia conseguir também. Mas é um documento da Igreja Católica, então não vou usar, porque provavelmente ele pode ser um protestante, ou pode ser, sei lá, um historiador que seja contrário à Igreja Católica. Não, então eu não vou usar o documento da Igreja Católica para corroborar com a Igreja Católica, com a ideia da Igreja Católica. Mas vamos lá, vamos refazer. Quem foi que fundou a Igreja de Roma? Refazer a pergunta como ele disse. Ou melhor, vamos refazer esta pergunta. A pergunta correta não é quem fundou, a pergunta é quem foi que levou a mensagem do Evangelho pela primeira vez ao Império Romano? Aí ele vai dizer, a resposta mais honesta
nós não sabemos quem foi. Quando, na verdade, existem documentos, existe uma gama, existem informações fartas mostrando que foi Pedro e Paulo e que a igreja de Roma tem a primazia. Mas ele, depois de todo esse malabarismo, vai dizer: nós não sabemos quem foi que fundou a igreja. Roma, ou talvez quem foi o grupo de pessoas responsáveis por fundá-la. Mas nós podemos realizar, sim, algumas aproximações históricas bastante plausíveis na tentativa de responder a esta pergunta. Se nós observarmos, por exemplo, o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, do verso 1 ao verso 2, ele nos apresenta ali uma informação bastante Mais marabalismo para negar. Vamos lá. importante que pode nos ajudar a responder essa pergunta. Vamos conferir primeiro o que nós temos ali então. Depois disso, Paulo afastou-se de Atenas e foi para Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recém-chegado à Itália com Priscila, sua mulher, em vista de Cláudio ter decretado que todos os judeus se afastassem de Roma. Aqui no capítulo 18... Então veja, Priscila e Áquila se afastaram de Roma, mas isso não significa dizer que eles já eram cristãos em Roma, certo? E mesmo que fosse, não significa dizer que Pedro e Paulo não tivessem fundado, estabelecido uma diocese em Roma. Vamos supor que a ideia dele, de que já tinha um grupo lá, judeu, prosélito, né, sei lá, que tinham se convertido ao cristianismo e que anunciaram Jesus lá de alguma forma ou outra em Roma. Mas quem fundou a igreja de Roma? Quem fundou a diocese de Roma? Quem estabeleceu a diocese de Roma? Documentos históricos fartamente apresentados aqui por mim. Irineu de Lyon, Santo Inácio de Antioquia, Eusébio de Cesareia, Catecismo da Igreja Católica, Concílio Vaticano II. Mas ele apela para que a resposta honesta é: nós não sabemos quem foi ou qual grupo foi. de Atos dos Apóstolos, nós observamos que o imperador Cláudio, que exerceu seu governo entre os anos 41 e 54 da Era Comum, ele decretou que os judeus se afastassem da cidade de Roma, motivo pelo qual Paulo encontrou ali Áquila e Priscila na cidade de Corinto. Mas um detalhe que Atos não nos informa é qual foi a razão deste decreto do imperador Cláudio. E nós podemos encontrar o motivo desta expulsão dos judeus de Roma se nós observarmos os escritos do historiador romano Suetônio, em sua obra Vida de Cláudio, que ele escreveu ali no início do século II. Vamos observar o que nós temos ali. Como os judeus constantemente perturbavam a instigação de Cristo... Vamos observar o que nós temos ali. Como os judeus constantemente perturbavam a instigação de Cristo, ele os expulsou de Roma. A maior parte dos historiadores considera bastante plausível que a instigação de Cristo, aqui mencionada por Suetônio como a razão da expulsão dos judeus de Roma, poderia ser uma designação de Cristo. E se esta interpretação estiver de fato correta, o que é... Veja, ele apela para um historiador romano que fala de Cristo, né? Depois diz que esse Cristo pode se referir a Cristo. Se esta informação estiver correta, veja, se esta informação estiver correta, aí o que é que ele diz? Se esta informação estiver correta, Santo Irineu de Lyon fala, né, ali efetivamente. Mas Santo Irineu de Lyon não serve. Ele abre o vídeo falando de Santo Irineu de Lyon, mas não serve. Aí depois ele vem com um marabalismo imenso, histórico, bíblico, para negar a verdade. Sabe o que isso se chama, minha gente? Sabe o que isso se chama? Ódio à verdade. Isso se chama João 8:44. Bastante plausível sim de estar correta, nós podemos concluir que a pregação a respeito de Jesus Cristo na comunidade judaica de Roma ocorreu por volta dos anos 40 e 50 da Era Comum. Com efeito, o verdadeiro responsável por fundar a igreja na cidade de Roma... Quem foi? Quem foi o verdadeiro responsável para fundar a igreja na cidade de Roma? Quem foi? Pedro e Paulo, como Santo Irineu de Lyon fala? Pedro, como fala Eusébio de Cesareia? Pedro, como fala o Concílio Vaticano I, falando da sucessão apostólica de Roma? Pedro, ou aquela igreja, como fala Santo Inácio de Antioquia? Quem foi? Vamos lá, ele vai dizer. Provavelmente foi algum judeu cristão anônimo ou um grupo de judeu-cristãos, que inclusive trouxe controvérsias à comunidade. Provavelmente, veja, é preferível acreditar que provavelmente foi um judeu anônimo ou um grupo de judeu anônimo que trouxeram controvérsias àquela comunidade.
E aí a gente nega os documentos históricos. Isso tudo para negar que a igreja é católica. Aqui já basta, não dá mais nem para continuar o vídeo, mas eu vou deixar concluir só para dizer, só para mostrar que eu não estou deturpando o que ele está falando. Comunidade judaica local, de forma semelhante ao que ocorreu inúmeras vezes com o apóstolo Paulo. E o que nós também podemos inferir é que, após esta confusão na comunidade judaica de... Podemos inferir, podemos deduzir, podemos supor. Isso tudo, essas dúvidas todas, e que podemos, né? E se eu fosse rico? Se eu fosse rico, eu não estaria trabalhando para ganhar o salário que eu ganho, né? E se eu fosse rico, eu talvez estivesse em outro país, morando até em outro país, né? Porque o Brasil, infelizmente, está se tornando uma lástima. Mas é preferível ficar com suposições do que aceitar documentos da Igreja Católica ou de padres apostólicos que são da Igreja Católica, né? Roma, e resultou inclusive na expulsão de parte dos judeus e judeu-cristãos, como Áquila e Priscila, que se encontraram com Paulo, é que a igreja permaneceu composta, a partir de então, em sua maior parte por gentil-cristãos, conforme nós encontramos Paulo mencionando em sua carta aos Romanos, no capítulo 11 e verso 13. Então, de uma perspectiva... Não é porque Paulo narra ou menciona que a comunidade de Roma é formada por uma maioria de gentios que ela não foi fundada por Paulo, que ela não foi fundada por Pedro. Os dois apóstolos que inclusive a igreja celebra hoje, São Pedro e São Paulo, né? Os dois grandes mártires que lavaram a igreja de Roma com o seu sangue, né? Quando eu digo lavaram, eu estou falando assim, regaram, né? Como diz Flávio Josefo, né? O sangue dos mártires é a semente de novos cristãos, né? Mas quem lavou e santificou e redimiu a igreja de Roma, não somente, mas a igreja universal, foi nosso Senhor Jesus Cristo com o seu sangue. Mas vamos lá. Histórica, a resposta mais próxima que nós conseguimos alcançar, na tentativa de responder a pergunta sobre quem foi o fundador da igreja de Roma, é que provavelmente foi um judeu cristão ou um grupo de judeu-cristãos anônimos, por volta de uma década antes dos apóstolos Pedro e Paulo chegarem à cidade de Roma, inclusive sendo aí posteriormente martirizados. E com isto, desta forma, eu espero ter respondido. Então veja, Pedro e Paulo foram a Roma, foram martirizados em Roma, né? Mas o que importa para ele é negar. É o negacionismo, né? Negacionismo. Isso tudo, provavelmente, meus irmãos, com toda certeza, né? Digo provavelmente, mas eu creio, né? Eu não vou dizer que eu tenho certeza absoluta, mas eu tenho certeza que isso tudo é para negar a veracidade de que a igreja de Roma, a igreja católica, apostólica, romana, é a mãe de todas as igrejas. É aquela que preside na caridade. É aquela que é a maior dentre todas elas. É aquela que tem o poder dado ao bispo da Sé de Roma, o apóstolo Pedro, e depois os seus sucessores, que têm autoridade sobre todas as igrejas. Negar isso, simplesmente negar o fato para dizer que provavelmente foi um judeu anônimo ou um grupo de judeus anônimos. Essa é a resposta mais honesta, segundo o professor aí, que eu não sei o nome dele, mas isso tudo para negar que Pedro e Paulo fundaram a Diocese de Roma. Meu Deus. Respondida a pergunta de André Vieira. Mas se ainda restou dúvidas, vocês poderão deixar seus... Aqui ele termina o vídeo, ele está dizendo que ficou respondida a resposta do inscrito dele lá no canal. Se eu fosse o seu inscrito, meu amigo, se eu fosse o seu inscrito, eu cancelaria a minha inscrição e procuraria alguém que pudesse ter a honestidade intelectual de assumir, olha, quem fundou a igreja de Roma, segundo Eusébio de Cesareia, foi Pedro. Segundo Santo Inácio de Antioquia, que a igreja preside na primazia, a maior de todas as igrejas, provavelmente Pedro. Santo Inácio não vai falar efetivamente que foi Pedro, mas ele diz que a igreja de Roma é a maior de todas. E Irineu de Lyon, na sua obra Contra as Heresias, no livro 3, fartamente vai deixar claro que foi
Pedro e Paulo. E sem contar os demais documentos da Igreja Católica. Mas isso tudo, negacionismo, com o intuito de quê? Com o intuito de abraçar e dizer a verdade. Seja bem-vinda e caia no meu coração. Por quê? Porque Jesus deixou claro, quem conhecer a verdade vos libertará. E somente quem quer a verdade será livre. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Curta o vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa um comentário o que é que você achou desse vídeo aí. Amém.